Você já sentiu que existe uma força invisível, capaz de penetrar na alma de qualquer manipulador e que nenhum disfarce, por mais perfeito que seja, consegue escapar dela? Imagine um espelho que não apenas reflete a imagem, mas expõe aquilo que o próprio indivíduo tenta esconder de si mesmo. Essa é a ameaça silenciosa que paira sobre todo narcisista, e é justamente aí que os empatas letais surgem, não como vítimas frágeis, mas como enigmas que desarmam até os mais hábeis mestres do controle. Carl Jung nos ensinou que a sombra sempre encontra um caminho para se manifestar, mesmo quando acreditamos tê-la enterrado. Mas e se existissem almas que não só percebem essa sombra, como também a convocam para a superfície sem esforço? São seres que, por sua simples presença, transformam máscaras em poeira. Para um narcisista, cruzar o caminho de um desses empatas não é apenas desconfortável, é como encarar um abismo que sussurra verdades que ele jamais quis ouvir. O mais perturbador é que esses empatas não atacam com armas visíveis. Eles não gritam, não expõem, não buscam poder. Sua letalidade está em algo muito mais profundo, na habilidade de tocar dimensões do inconsciente que o narcisista não controla. Imagine alguém que, sem mover um dedo, consegue desmontar uma muralha erguida ao longo de toda uma vida. É como assistir a um castelo de ilusões desmoronar com um único olhar silencioso. Mas aqui está o paradoxo que ninguém ousa mencionar. Esses empatas não se veem como guerreiros. Muitas vezes acreditam estar em desvantagem, frágeis diante de personalidades dominadoras. Contudo, é justamente nessa aparente vulnerabilidade que reside o veneno invisível. O narcisista tenta sugar energia, mas o que encontra é um reflexo que o obriga a confrontar aquilo que mais teme, a verdade de si mesmo. E quando esse momento chega, a fuga já não é uma opção. Agora, a pergunta que você não consegue calar: quem são esses empatas que se movem como sombras luminosas e destroem sem querer os jogos mais elaborados da manipulação? Quais são as 5 faces ocultas que Jung, em seus símbolos e arquétipos, já havia pressentido? Fique atento, porque nos próximos minutos você será levado para dentro de um território em que não existem máscaras seguras, e cada palavra revelará uma camada que talvez você não esteja preparado para encarar. Feche os olhos por um instante e imagine a sensação de estar diante de alguém que, sem dizer uma palavra, já sabe o que você tenta esconder. É como se o ar ao redor ficasse denso, carregado de algo que não pode ser explicado, mas que você sente pulsar nas veias. Esse é o terreno dos empatas letais, e Jung já intuía que algumas almas nasceram com a estranha capacidade de atravessar máscaras e expor o que o outro luta para manter enterrado. Eles não precisam provar nada, sua simples presença já desarma. Você já esteve diante de alguém assim? Alguém que parecia ver além da sua fala, como se estivesse lendo o que ecoava por trás do silêncio? O narcisista acredita no controle absoluto, na ilusão de que suas estratégias são inquebráveis. Mas o que acontece quando encontra alguém que não joga dentro das mesmas regras? A dinâmica se quebra, a manipulação perde o ritmo, o jogo deixa de ser jogo. É como um dançarino que se prepara para guiar, mas descobre que a música mudou e que os passos não funcionam mais. O poder desmorona, não porque foi desafiado frontalmente, mas porque foi dissolvido em algo invisível, quase espiritual. Será possível que o maior medo de quem manipula seja justamente encontrar quem não pode ser manipulado? Esses empatas não atacam, eles revelam. Não erguem armas, não levantam muros, não contra-atacam. Eles apenas olham, e esse olhar é suficiente para abrir fendas no inconsciente. Imagine estar diante de um espelho que não distorce, que não devolve apenas a imagem externa, mas que força você a encarar as rachaduras da própria alma. É insuportável para quem vive de aparências. E ainda assim não há como fugir. Porque não é o empata que invade o narcisista, é o narcisista que se afoga dentro de si mesmo, convocado por uma presença que não pediu licença. Há algo de cruel nessa beleza. O empata letal nem sempre sabe da força que carrega.
Muitas vezes acredita estar indefeso, se percebe pequeno, até frágil diante da intensidade do outro. Mas a fragilidade é só uma ilusão. Dentro dessa aparente vulnerabilidade habita um portal capaz de inverter o jogo. O narcisista tenta sugar energia, mas o que encontra é um reflexo que o devolve ao vazio que mais teme. É como se cada tentativa de dominar fosse um passo mais profundo em direção ao próprio abismo. Você já percebeu como certas pessoas parecem iluminar seus medos mais sombrios sem dizer nada? E é aí que a travessia começa a ficar perigosa, porque não estamos falando apenas de relações superficiais, mas de um embate entre consciências. Quando o narcisista cruza o caminho de um empata letal, não há manual que o salve, não há manipulação que resista. O que se revela nesse encontro é algo que nem ele mesmo consegue suportar, a nudez da própria alma. O que Jung chamava de sombra se torna inescapável, e diante dela não há máscara, não há desculpa, não há fuga. É o encontro com o que sempre foi evitado. E talvez seja por isso que esses empatas sejam tão temidos, mesmo que não tenham consciência do poder que carregam. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Este é o segundo bloco da jornada, e nele a espiral desce ainda mais fundo, para além da superfície onde acreditamos ter controle. Aqui, o silêncio fala mais alto que qualquer palavra, e o espectador percebe que a história não está sendo contada sobre empatas e narcisistas apenas, mas sobre ele próprio, sobre os recantos esquecidos da sua psique que Jung descreveu como territórios de sombra. O segundo bloco não é um complemento, mas uma espécie de espelho que se volta para dentro, e é nesse reflexo que os segredos começam a sussurrar. Imagine-se atravessando um corredor onde as paredes respiram. Cada passo ecoa como se fosse denunciado por forças invisíveis. Não há como disfarçar. Cada mentira, cada máscara, cada gesto ensaiado se dissolve diante de uma presença que não se intimida. O empata letal não busca suas fraquezas, mas a simples luz de sua consciência é suficiente para que a escuridão do outro se agite em desespero. O narcisista, acostumado a manipular os espaços ao seu favor, agora sente que o chão se move, que a gravidade mudou, que nada o obedece. É nesse instante que o jogo vira e ele já não sabe se é caçador ou caça. Carl Jung dizia que nada é mais perigoso do que enfrentar o inconsciente despreparado, porque nele habitam as forças que não sabemos nomear. E é exatamente isso que acontece quando o narcisista cruza com um empata desses. O inconsciente se abre como um vulcão adormecido, expelindo memórias, medos e traumas que ele acreditava soterrar com máscaras de grandeza. O empata não o força a lembrar, não o pressiona, apenas existe. E essa existência é como fogo invisível que aquece até derreter as paredes internas. Você já sentiu esse calor estranho quando alguém parece enxergar o que você mesmo evita olhar? O segundo bloco é a travessia do desconforto. É aqui que os papéis se embaralham. O narcisista tenta manipular, tenta confundir, tenta criar um labirinto de espelhos. Mas quanto mais gira, mais encontra versões distorcidas de si mesmo. O empata não responde com raiva, não se defende, apenas observa. E esse olhar silencioso e inquebrável pesa mais do que qualquer confronto direto. É a mesma sensação de sonhar que está nu em público. Não há nada a esconder e, ao mesmo tempo, não há para onde correr. Há um detalhe perturbador que poucos percebem. Muitos empatas não têm consciência plena do que carregam. Eles se sentem sobrecarregados, sensíveis demais, vulneráveis demais. Mas é exatamente nessa sensibilidade que mora sua letalidade. Porque enquanto o narcisista se protege atrás de máscaras, o empata vive de peito aberto. O que parece fraqueza é, na verdade, a força que desmonta qualquer teatro.
O paradoxo é cruel. Quanto mais o narcisista ataca, mais revela sua própria fragilidade. Quanto mais tenta dominar, mais se expõe ao veneno invisível da verdade que ele não controla. E o espectador sente esse conflito não como algo distante, mas como uma lembrança íntima. Quem nunca encontrou alguém que, sem querer, o fez se sentir transparente? Quem nunca viveu o incômodo de estar diante de olhos que parecem ler pensamentos, que parecem ouvir aquilo que você não disse? Esse é o campo do segundo bloco, o lugar onde o íntimo e o oculto se misturam, onde o que foi reprimido volta à tona e onde nenhum narcisista consegue manter o controle. O empata letal é, em essência, um espelho daquilo que Jung chamava de processo de individuação, a jornada em direção à totalidade, onde não podemos mais negar nossas sombras. Para o narcisista, esse processo é insuportável, porque significa abrir mão da persona cuidadosamente construída. Mas diante de um empata não há negociação. A persona cai sozinha, como uma máscara que escorrega do rosto no meio de um palco iluminado. E nesse instante, o narcisista é obrigado a se ver nu, desprovido do aplauso que tanto buscava. O segundo bloco não é apenas uma descrição, é um mergulho. Quanto mais você se envolve, mais percebe que não se trata de eles contra eles, mas de algo que também ecoa em você. E se parte do que você chama de força for apenas uma máscara? E se, no fundo, houver dentro de você tanto do empata quanto do narcisista? Essas perguntas não pedem respostas rápidas. Elas pedem coragem, porque todo espectador que permanece nesta jornada já sente que algo está sendo chamado à superfície. E é assim que a narrativa avança. O empata não vence porque quer vencer, mas porque sua essência é incompatível com a ilusão. O narcisista não perde porque foi derrotado, mas porque não consegue sustentar um jogo que nunca foi verdadeiro. O segundo bloco é o momento da revelação, mas não de respostas. É aqui que a tensão aumenta, que as perguntas se acumulam, que a curiosidade se transforma em necessidade. Você não quer apenas ouvir, você precisa entender o que vem depois. Agora, a espiral se aperta. As palavras se tornam mais pesadas, mais densas, como se cada frase fosse uma chave que abre portas internas que você nem sabia existir. E o mistério cresce. Quem são, afinal, esses empatas letais? Quais forças eles carregam? Quais arquétipos jungianos se escondem atrás de sua presença silenciosa? O segundo bloco apenas prepara o terreno, acende o fogo, abre a ferida. O que virá a seguir não será apenas explicação, será atravessamento. E uma vez dentro dessa espiral, não há como voltar ao ponto de partida. Este é o terceiro bloco, e ele não se apresenta como uma sequência lógica, mas como uma quebra, um choque, um mergulho mais fundo naquilo que o inconsciente tenta resistir. Até aqui, caminhamos entre sombras e espelhos, mas agora entramos em uma zona onde não existe mais diferença entre quem observa e quem é observado. É como se cada palavra fosse um sussurro, vindo do próprio inconsciente coletivo, descrito por Jung, um chamado que atravessa séculos e pulsa em cada um de nós. Este terceiro bloco não é um comentário externo, é um confronto interno. Imagine-se no centro de um palco vazio, iluminado por uma luz que não vem de fora, mas de dentro. Não há plateia, não há cortina, não há aplauso. Apenas você e a presença silenciosa que insiste em expor aquilo que você evita. O empata letal, neste nível, não é mais uma pessoa, é um arquétipo vivo. Ele encarna a figura do espelho arquetípico, aquele que não precisa dizer nada, porque tudo já está revelado no campo energético que ocupa. Para o narcisista, estar diante disso é como ser arrastado para dentro de um sonho lúcido, onde cada mentira se desmancha como fumaça. O terceiro bloco é também o momento da inversão. Aquilo que parecia domínio agora se transforma em desespero. O narcisista, acostumado a ditar as regras, sente que sua própria narrativa está sendo reescrita em tempo real. O empata não fala, e é justamente nesse silêncio que mora a maior ameaça. Porque enquanto o manipulador tenta preencher o vazio com palavras, justificativas e argumentos, o vazio apenas cresce.
É como gritar dentro de uma caverna sem eco, perceber que a própria voz não encontra resposta. O empata letal não precisa reagir, porque o próprio narcisista começa a se destruir com o peso da sua necessidade de controle. E aqui Jung sussurra em cada entrelinha: aquilo que você resiste persiste. O que o narcisista tenta apagar, o empata faz emergir. O que ele tenta negar, o empata torna visível. É um paradoxo sem saída, um círculo que se fecha. E esse círculo não é apenas uma metáfora, é a espiral que o leva cada vez mais fundo em sua própria sombra. Você já sentiu a estranha sensação de ser puxado por dentro, como se estivesse descendo uma escada invisível que não tem fim? Esse é o labirinto onde o empata conduz sem conduzir. O terceiro bloco é também o espaço onde o espectador começa a se reconhecer no conflito. Não se trata mais de assistir de fora, mas de sentir por dentro. Quem nunca ergueu uma máscara para se proteger? Quem nunca acreditou que poderia manipular narrativas para não enfrentar sua própria dor? O narcisista é apenas o espelho ampliado de uma ferida que todos carregamos. E o empata letal é o lembrete vivo de que nenhuma sombra pode ser enterrada para sempre. O incômodo que você sente agora não é acaso, é o seu próprio inconsciente respondendo. E quanto mais a narrativa avança, mais o ar fica denso. O narcisista percebe que não há como vencer esse confronto, porque não existe batalha a ser vencida. Não há duelo externo, não há inimigo real. O que existe é apenas ele mesmo, refletido de maneira tão crua que se torna insuportável. O empata não o expõe diante do mundo, expõe diante dele próprio. E esse é o golpe mais devastador. O confronto não acontece fora, acontece dentro. Nesse ponto, o terceiro bloco se transforma em um ritual silencioso. Cada olhar do empata é uma lâmina invisível, cada silêncio é um espelho que corta. O narcisista tenta reagir, mas não encontra onde apoiar sua resistência. Tudo o que antes funcionava, charme, manipulação, sedução, intimidação, agora parece ridículo, quase infantil. É como usar armas de brinquedo em meio a uma tempestade real. A impotência é inevitável e a fuga impossível. O que torna esse momento tão visceral é que o empata letal não precisa fazer nada de extraordinário. Ele não precisa planejar, não precisa arquitetar estratégias. Sua força vem da autenticidade brutal com que sente, percebe e existe. Jung diria que aqui o empata toca naquilo que está além da persona. Ele acessa a verdade sem filtros e essa verdade se torna insuportável para quem vive de ilusões. A persona cai como uma pele morta e por baixo dela a sombra respira. E então uma pergunta ecoa, incômoda, persistente. Será que o verdadeiro perigo não está no empata, mas naquilo que ele desperta dentro de cada um de nós? E se, no fundo, o que mais tememos não é o outro nos expor, mas sermos obrigados a ver aquilo que escondemos de nós mesmos? O terceiro bloco deixa essa pergunta suspensa, como uma lâmina no ar. Porque cada espectador que ouve não apenas assiste a uma história, participa dela. Assim, o roteiro se torna uma espiral ainda mais apertada. A cada palavra, o espectador sente que não pode sair agora, porque algo vital ainda está prestes a acontecer. O mistério não se dissolve, apenas se aprofunda. E o empata letal deixa de ser uma figura distante e se transforma em um arquétipo inevitável. O terceiro bloco não dá respostas, mas abre feridas. Não entrega soluções, mas expõe cicatrizes. E o espectador, já capturado pela espiral, entende que não há volta. O próximo passo é atravessar ainda mais fundo. Este é o quarto bloco, o ponto em que a espiral deixa de ser apenas metáfora e se torna experiência visceral. Até aqui, acompanhamos os movimentos invisíveis entre empata e narcisista. Vimos máscaras ruírem e sombras emergirem. Mas agora, a travessia ganha contornos quase míticos. É como se o inconsciente coletivo, descrito por Jung, se manifestasse diante de nós não mais como ideia, mas como entidade viva. O quarto bloco não é apenas narrativa, é rito, é revelação, é abismo que chama pelo nome.
Imagine estar diante de um rio escuro, profundo, em que a correnteza não corre para frente, mas para dentro. É a sensação de ser tragado por algo que não compreende, mas que sabe ser inevitável. O empata letal, neste nível, não é apenas uma pessoa ou uma figura, é o próprio arquétipo da anima e do animus em equilíbrio, a união de opostos que desestabiliza o narcisista, cujo mundo é sustentado por ilusões frágeis e fragmentadas. Enquanto ele tenta manter controle, o empata encarna o caos harmonizado, a energia que o obriga a encarar o que jamais quis reconhecer. O quarto bloco expõe a ferida central. O narcisista não teme o empata, teme a si mesmo. Cada tentativa de dominar é apenas um pedido desesperado para que sua sombra não seja vista. Mas o empata é como a luz que entra pelas frestas de uma porta mal fechada. Quanto mais ele tenta trancar, mais o brilho se intensifica, até que não há como conter. O encontro se torna insuportável, não pela força do empata, mas pelo peso da verdade que ele evoca. É como se todo o castelo erguido com vaidade e manipulação fosse inundado por uma maré que não cessa. Neste momento, o espectador sente que algo dentro dele também se agita. Porque, no fundo, cada um carrega suas máscaras, suas construções frágeis, seus jogos invisíveis para evitar o confronto interno. O quarto bloco não fala apenas do narcisista externo, mas daquilo que em nós resiste a ser revelado. É impossível não se identificar, impossível não reconhecer que também há dentro de si um desejo de esconder fragilidades, de manipular narrativas, de criar personagens para o mundo. E é nesse instante que a espiral se fecha ainda mais, como se o vídeo estivesse falando diretamente com a alma de quem escuta. O que torna o empata letal tão devastador é que ele não luta contra o narcisista, ele o devolve ao seu próprio reflexo. Jung dizia que a sombra rejeitada se torna destino. E é exatamente isso que se desenha neste bloco. O narcisista é obrigado a caminhar pelas salas escuras que ele mesmo construiu. Não há inimigo do lado de fora. Há apenas ele mesmo, cercado por vozes que tentou silenciar. E o empata, sem esforço consciente, aciona esse labirinto. É como acender uma chama em uma caverna abandonada e descobrir que as paredes estão cobertas de escritos esquecidos. A cena é quase ritualística. O narcisista tenta fugir, mas cada porta leva de volta ao mesmo lugar. Ele tenta atacar, mas a energia se desfaz no vazio. Ele tenta negar, mas a verdade cresce em silêncio, ocupando todos os espaços. O empata permanece imóvel, presente, como uma montanha que não se curva diante do vento. A luta se torna ridícula, porque não existe duelo entre sombra e luz. Existe apenas revelação. E quando isso acontece, o narcisista sente o peso do que nunca quis admitir. Não há poder que sobreviva diante de uma presença autêntica. O quarto bloco é também o espaço da quebra de crença. O espectador começa a perceber que talvez o verdadeiro poder nunca esteve em dominar, mas em suportar ser visto. Talvez a força esteja em aceitar a vulnerabilidade, em se deixar atravessar pela presença do outro. Jung chamava esse movimento de individuação, o processo de integrar as partes negadas, de tornar-se inteiro. Para o narcisista é impossível, porque exige rendição. Para o empata é natural, porque já vive aberto. Essa diferença é o que torna o empata inalcançável, intocável, letal, sem precisar tocar. E a cada frase, o suspense aumenta. Quem são esses empatas que carregam essa estranha maldição de enxergar além? Como podem desmontar estruturas tão sólidas apenas existindo? O espectador sente que precisa continuar, porque há algo ainda não dito, algo que pulsa por trás das palavras e que só será revelado no próximo passo. O quarto bloco não encerra nada, apenas aprofunda o enigma. Agora, uma pergunta ressoa como trovão. E se você mesmo já foi esse empata sem perceber? E se sua dor, sua sensibilidade, sua incapacidade de se blindar contra os outros for justamente a arma invisível que torna você incontrolável?
A resposta não é entregue, porque não cabe aqui. O quarto bloco apenas instala o desconforto, acende a chama, abre a ferida. E quando o espectador se dá conta, já não está mais no mesmo lugar de onde começou. A espiral o arrastou, e a única saída agora é seguir adiante para o que está por vir. Este é o quinto bloco, o ponto mais profundo da espiral, onde a narrativa já não é mais apenas uma história, mas um mergulho inevitável no inconsciente coletivo. Aqui não se fala apenas de empatas e narcisistas como figuras externas. Fala-se de espelhos que nos atravessam, de símbolos que emergem das profundezas da psique, como Jung tantas vezes descreveu. O quinto bloco não é um espaço de respostas, mas de revelações que doem, porque não são ouvidas com os ouvidos, mas sentidas com a pele da alma. Imagine estar em um quarto escuro, onde cada parede é coberta por espelhos quebrados. Você se olha e não vê apenas um reflexo, mas fragmentos de rostos que já foi, pedaços de memórias que tentou esquecer, ecos de dores que acreditou enterrar. O empata letal surge como a presença que obriga o narcisista a caminhar entre esses cacos, a ver sua imagem multiplicada e distorcida em centenas de pedaços. É um cenário sufocante, porque não há saída. A cada tentativa de negar, mais espelhos se acendem, mais fragmentos se revelam. No quinto bloco, a tensão atinge um nível quase mítico. O empata não representa mais uma pessoa, mas a própria energia arquetípica do inconsciente, aquela que Jung chamava de self, a totalidade que ninguém consegue manipular. O narcisista, que vive de construir personagens, agora percebe que não tem personagem algum. Tudo o que ele acreditava ser cai como máscara de papel em meio a uma tempestade. E o mais devastador é que o empata não o destrói, apenas mostra que ele já estava vazio desde o início. O espectador sente essa revelação como um soco interno, porque a narrativa já não se limita ao outro. A pergunta começa a ecoar de maneira incômoda: quantas vezes você mesmo viveu de personagens? Quantas vezes acreditou ser forte porque manipulava situações, quando na verdade apenas fugia da própria sombra? O quinto bloco escancara a verdade que muitos não suportam. Dentro de cada um há um narcisista escondido, assim como há um empata silencioso. E a batalha nunca foi apenas externa, sempre foi interna. Aqui, o fluxo se intensifica. O empata letal é descrito como uma espécie de guardião invisível, alguém que não se curva diante de estratégias, porque não vive no mesmo plano que elas. Ele é como a água. Quanto mais tentam prendê-la, mais ela escapa. Quanto mais tentam controlá-la, mais ela encontra fissuras por onde passar. E o narcisista, ao tentar dominar, descobre que luta contra algo sem forma, algo que não pode ser esmagado porque não se oferece ao jogo da força. Essa é a letalidade. Não reagir, mas deixar que o outro se destrua em seu próprio labirinto. O quinto bloco também traz a dimensão da inevitabilidade. O narcisista pode fugir de pessoas, pode trocar de relacionamentos, pode construir novos teatros, mas cedo ou tarde encontrará novamente um empata. E cada encontro será mais devastador que o anterior, porque sua sombra estará mais pesada, mais carregada de memórias negadas. O empata letal é o lembrete vivo de que ninguém foge da própria verdade para sempre. Eu diria que tudo o que não é integrado retorna como destino. E é exatamente isso que o narcisista experimenta quando cruza esse arquétipo. Mas há algo ainda mais perturbador. O empata não sai ileso. Atravessar esse território significa carregar cicatrizes invisíveis, sentir dores que não são suas, acolher sombras que não lhe pertencem. O quinto bloco revela que a letalidade do empata não é um dom confortável, mas um fardo. Ele não busca destruir, mas sua natureza obriga a expor. Ele não escolhe revelar, mas sua sensibilidade arranca as máscaras alheias sem pedir permissão. E nesse processo, também se sente esmagado, também sangra em silêncio. Para o espectador, isso provoca uma virada de percepção. O empata deixa de ser apenas o forte e se revela também vulnerável. Sua força é justamente sua fragilidade, sua capacidade de sentir o que o outro não suporta.
E é nesse paradoxo que reside o mistério. Como alguém tão vulnerável pode ser ao mesmo tempo tão indomável? É um segredo que nem Jung decifrou por completo, mas que deixou sinais em seus escritos. A integração da sombra só é possível quando se aceita a ferida, não quando se foge dela. No quinto bloco, a atmosfera é quase ritual de encerramento, mas sem conclusão. O empata e o narcisista se tornam símbolos maiores. De um lado, a persona que insiste em controlar. Do outro, a alma que insiste em revelar. E no meio, o espectador, chamado a reconhecer em si os dois lados da batalha. É impossível sair ileso. Algo já mudou dentro de quem ouviu até aqui, mesmo sem respostas claras. Porque o quinto bloco não entrega soluções, entrega espelhos. E é nesse ponto que o suspense alcança seu ápice. Não há como voltar atrás, porque a espiral já envolveu tudo. Cada palavra, cada imagem, cada sensação foi tecida para trazer à tona o que estava escondido. E o que vem a seguir não será um simples fechamento, mas uma revelação que pode rasgar tudo o que você acreditava sobre empatia, manipulação e poder. O quinto bloco apenas prepara o terreno para isso e, ao mesmo tempo, o ameaça. Porque quando a verdade se aproxima, o coração bate mais rápido, como se já soubesse que não haverá retorno. Este é ainda o quinto bloco. Mas agora, sua espiral começa a se mover em outra direção, mais densa, mais simbólica, como se estivéssemos atravessando uma fronteira invisível que separa o conhecido do inominável. Até aqui, falamos de reflexos, sombras, máscaras que caem. Mas e se tudo isso fosse apenas a superfície de algo muito mais profundo? Jung lembrava que o inconsciente não é um depósito de memórias reprimidas, mas um organismo vivo, pulsante, que conversa conosco através de símbolos, sonhos e encontros. O empata letal, neste ponto, não é apenas um espelho do narcisista. Ele se torna o arauto desse inconsciente vivo, a encarnação de forças que o manipulador não pode deter. É como se a presença do empata fosse uma espécie de código secreto que abre portas internas. O narcisista tenta resistir, tenta lutar, tenta manter a coerência de sua persona, mas cada palavra, cada gesto, cada silêncio do empata é um convite irrecusável a descer mais fundo. Ele se vê forçado a escutar vozes que nunca quis ouvir. A voz da criança ferida, a voz do desejo não confessado, a voz da dor que sempre abafou com aplausos e conquistas superficiais. O encontro com o empata letal é, no fundo, o encontro com essas vozes esquecidas. E esse encontro é incontrolável, inevitável, cruel. O espectador que mergulha neste quinto bloco percebe que já não está assistindo de fora. Cada descrição ecoa dentro de si, como se uma parte sua fosse tanto o empata quanto o narcisista. Quem nunca tentou esconder uma ferida por medo de ser visto? Quem nunca manipulou pequenas narrativas para proteger o próprio orgulho? E, ao mesmo tempo, quem nunca carregou o peso de sentir demais, de perceber aquilo que os outros escondem? O texto agora não fala mais deles, mas de nós, de você. A tensão cresce como uma corda esticada até o limite. O narcisista dentro da espiral percebe que não é o empata quem o ameaça, mas a própria verdade que emerge em sua frente. E essa percepção o enlouquece, porque sempre viveu acreditando que poderia controlar o roteiro da própria vida. O empata não arranca nada dele, apenas retira o véu. E, de repente, tudo aquilo que ele passou anos construindo se mostra vazio, frágil, ridículo. É nesse instante que o poder se dissolve, não com explosões, mas com silêncio. Mas o quinto bloco revela também o preço do empata, porque ninguém atravessa as sombras do outro sem carregar marcas. O empata sente dores que não são suas, carrega culpas que não lhe pertencem, se confunde em reflexos que não deveria sustentar. A letalidade que desarma o narcisista é também a maldição que sangra o empata. E o espectador percebe o paradoxo. Quanto mais forte ele parece, mais exposto está. É esse duplo movimento, força e fragilidade, luz e ferida, que o torna inalcançável para qualquer manipulação. Neste nível, o empata se transforma em arquétipo do curador ferido de Jung. Ele fere sem querer, porque a verdade dói. E cura sem perceber,
porque ao expor a sombra do outro, abre a possibilidade de transformação. O narcisista odeia essa presença porque ela o obriga a se despir, mas também é atraído, fascinado, como se parte de si soubesse que precisa desse confronto. O quinto bloco mostra que não existe apenas ameaça. Existe também um chamado à integração, um convite ao que Jung chamava de individuação. O espectador, ao sentir essa atmosfera, é tomado por uma inquietação profunda. Não há como permanecer neutro. O texto se tornou pessoal demais, íntimo demais. Cada frase funciona como uma chave que gira em fechaduras internas, abrindo portas que estavam seladas há anos. E é aqui que a narrativa prova sua letalidade. Ela não oferece respostas prontas, apenas instala perguntas que reverberam como ecos intermináveis. Quem é você neste jogo? Quem você tem medo de ser? Quem você já foi obrigado a enfrentar em si mesmo? O quinto bloco se arrasta como um rio subterrâneo, conduzindo o espectador sem permitir pausas. É a sensação de ser tragado para dentro de uma correnteza invisível, onde o tempo se distorce e a mente já não sabe se está assistindo a uma história ou vivendo uma confissão. E cada imagem, cada metáfora, cada silêncio sugere que ainda há mais por vir. O empate letal não é um fim em si mesmo, é apenas uma porta. O narcisista derrotado não é um inimigo vencido, é apenas um espelho que não conseguiu suportar o reflexo. E nesse ponto, quando parece que tudo já foi exposto, a espiral se aperta ainda mais. O espectador sente que o desfecho está próximo, mas ainda não chegou. Há uma camada oculta, uma última revelação, que pulsa como segredo não dito. O quinto bloco não encerra, apenas expande o mistério. Porque o verdadeiro clímax não é o confronto entre empata e narcisista. É o que o espectador vai descobrir sobre si mesmo quando finalmente atravessar a última porta que ainda resta abrir. Há um momento em toda a travessia em que não se trata mais de avançar ou recuar, mas apenas de respirar o ar diferente que já nos envolve. Este é o instante em que você percebe que algo mudou, mesmo que não saiba nomear. A jornada pelos empatas letais não termina aqui, porque nunca foi apenas sobre eles. Foi sobre você, sobre o que vibra em silêncio por trás de cada máscara, sobre a sombra que insiste em chamar pelo seu nome. Ao longo deste caminho, cada imagem abriu uma ferida e ao mesmo tempo plantou uma semente. Não se trata de respostas prontas, mas de ecos que permanecerão ressoando muito depois que o vídeo acabar. Como Jung nos ensinou, aquilo que você não integra retorna disfarçado. E talvez, ao lembrar das palavras de hoje, você perceba que já não pode ignorar os sinais que vêm de dentro. O empata letal não é apenas uma figura que vive lá fora, em algum encontro distante. Ele é símbolo, metáfora, lembrança do que existe em cada ser humano. Ele é o guardião da verdade crua, a presença que rasga véus sem esforço. O narcisista, por sua vez, é a máscara que todos já usamos para sobreviver. Reconhecer esse jogo não é condenar ninguém, é apenas aceitar que somos feitos de luz e de sombra. Você pode sentir um desconforto agora, como se tivesse sido exposto a algo íntimo demais. Mas lembre-se, esse desconforto é um chamado, não uma ameaça. Ele é a prova de que você ainda está vivo, ainda capaz de ser tocado, ainda aberto ao que é real. Não se envergonhe da vulnerabilidade, pois é nela que se esconde a força mais indomável. Tudo o que foi dito aqui não quer ser memória, mas transformação. Não quer ser lembrado como história, mas sentido como revelação. Cada pausa, cada silêncio, cada metáfora que atravessou sua mente foi desenhada para acender um fogo discreto. E esse fogo não apaga, apenas espera o momento certo para iluminar. Jung dizia que a alma não se perde, apenas se esconde atrás de véus. Hoje, talvez um desses véus tenha caído em você. Talvez ainda não consiga ver com clareza, mas já sente o peso de uma nova percepção.
E esse sentimento é suficiente para mudar a forma como você enxerga cada olhar, cada palavra, cada gesto ao seu redor. Não é preciso pressa. O que foi despertado permanecerá com você. Nos dias que virão, em momentos aleatórios, uma frase ou uma imagem deste vídeo retornará como uma lembrança insistente. Não lute contra isso. Permita-se ser atravessado. É assim que a transformação acontece. Silenciosa, inevitável, incontrolável. Talvez, daqui a algum tempo, você perceba que não assiste a conteúdos assim por acaso. Que cada encontro é um convite, cada palavra é um portal. E que, de algum modo, este vídeo escolheu você, tanto quanto você o escolheu. É nessa reciprocidade invisível que mora o verdadeiro sentido desta experiência. Se estas palavras tocaram em algo que você não sabia nomear, então este é o momento de seguir junto. Compartilhe este eco com quem precisa. Deixe sua marca nos comentários como um reflexo da sua própria travessia. Inscreva-se para não perder os próximos passos desta jornada. Não por obrigação, mas porque você sabe que não é possível voltar ao silêncio de antes. E assim, a última imagem que deixo é simples, mas inevitável. Em algum lugar dentro de você, há um espelho que nunca mente. O empata letal é apenas o reflexo desse espelho. O narcisista é apenas a sombra que teme sua luz. E você é a ponte entre os dois.